nos 2 vídeos anteriores foi baseado em... E agora eu vou me basear neste vídeo no Catecismo da Igreja Católica e no YouCat, que é o Catecismo da Igreja Católica com a linguagem para jovem. Então, se alguém tiver dificuldade com essa linguagem, nós temos aqui uma linguagem mais acessível também. E como que a gente vai fazer essa pesquisa? Vamos aqui atrás, na parte de trás do Catecismo da Igreja. Tem um índice geral e tem um outro índice analítico. Tá aqui, ó, índice analítico. E eu vou procurar aqui simplesmente a palavra política. E a gente vai pensar, nossa, existe política no Catecismo da Igreja Católica? Existe. Então, essa ideia de que o católico não se mistura, não se discute religião, não se discute política, não se mistura política com religião, é uma ideia, enfim, realmente é uma ideia, uma ideologia contrária ao verdadeiro espírito da fé católica. Até porque se a gente pega o Antigo Testamento, por exemplo, a gente pega a Bíblia, e a Igreja Católica se baseia na palavra, na Bíblia, que está ali, ó, e se baseia também na tradição, mais na tradição do que na Bíblia, porque a tradição foi que nos trouxe a Bíblia. Uma coisa que nesse ponto aí é uma das discordâncias com o protestantismo no Antigo Testamento a gente vê claramente Deus até escolhendo os reis, enviando mensagem para os reis, enfim, Deus interferindo na vida pública, na vida política do seu povo. Então, não é um absurdo misturar religião com política, pelo contrário, porque o homem, ele é um ser. Aí vem a Érica, formada em comunicação social, que amava muitas aulas de antropologia. O homem, ele é um ser político e religioso, simultaneamente. Além disso, um ser cultural e todas as outras esferas, né, da vida humana. Então, estamos aqui no Índice Analítico do Catecismo da Igreja Católica, coloquei aqui, político. Aí a primeira opção aqui, o primeiro link nesse site de busca é autoridade política dentro dos limites da ordem moral. Catecismo da Igreja Católica, número 1923. A autoridade política deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições para o exercício da liberdade. Tem muita gente, quando a gente vê essas ditaduras, hein? Geralmente é o lado vermelho que prega as ditaduras. Então, a autoridade política deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições para o exercício da liberdade. Então, a partir do momento que você tem partidos que comungam com regimes ditatoriais, já não é uma boa para você que é católico. Catecismo da Igreja, número 1897, que fala sobre a participação na vida social. Aí vem a autoridade, aí vem falando que a sociedade humana não estará bem constituída, nem será fecunda, a não ser que a presida uma autoridade legítima que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Chama-se autoridade a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens aos homens e esperam obediência da parte deles. Toda comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que a dirija. Tal autoridade encontra seu fundamento na natureza humana. É necessária a unidade da sociedade civil e seu papel consiste em assegurar, enquanto possível, o bem comum da sociedade. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Todos se submetem às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. Isso daí é de um trecho da Bíblia, Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 2.
Aí aqui vem falando sobre o dever, sobre a obediência, o bem comum. O bem comum, aí aqui nós temos essa tirada do índice analítico até chegar o número 1923, que fala que a autoridade política deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições para o exercício da liberdade. A segunda opção aqui de pesquisa que aparece é comunidade política e igreja, no Catecismo da Igreja, do número 2244 até 2246. Toda instituição se inspira, ainda que implicitamente, numa visão do homem e de seu destino, da qual derivam os próprios critérios de juízo, a própria hierarquia de valores, a própria linha de conduta. A maior parte das sociedades tem referido suas instituições a certa preeminência do homem sobre as coisas. Só a religião divinamente revelada reconheceu claramente em Deus, Criador e Redentor, a origem e o destino do homem. A sua igreja convida os poderes políticos a referir seu julgamento e suas decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. As sociedades que ignoram esta inspiração ou a recusam em nome de sua independência em relação a Deus, são levadas a procurar em si mesmas ou a tomar de uma ideologia seus referenciais e seus objetivos, não admitindo que se defenda um critério objetivo do bem e do mal. Arrogam a si, sobre o homem e sobre seu destino, um poder totalitário, declarado ou dissimulado, como mostra a história. A igreja que, em razão de seu munus e de sua competência, não se confunde de modo algum com a comunidade política, é, ao mesmo tempo, sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. A igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. Faz parte da missão da igreja emitir juízo moral. Isso sim, juízo moral a igreja emite. Também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política quando o exijam os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas, empregando todos os recursos e somente estes que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos e das situações. Na terceira opção aqui que a gente tem para essa palavra-chave político, tem aqui cristãos, leigos e a construção da política. Catecismo da Igreja, número 899. A iniciativa dos cristãos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas, com as exigências da doutrina e da vida cristãs. Essa iniciativa é um elemento normal da vida da Igreja. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja. Graças a eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade humana. Especialmente por isso, eles devem ter sempre mais clara consciência não somente de pertencerem à Igreja, mas de serem Igreja, isto é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são a Igreja. Eles são Igreja. Eles são a Igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 2242. O cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis quando estes preceitos forem contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Aí aqui vem um trecho bíblico: devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 21. E ainda, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29.
Se a autoridade pública, exorbitando de sua competência, oprimir os cidadãos, estes não recusem o que é objetivamente exigido pelo bem comum. É lícito, contudo, defenderem seus direitos e os de seus concidadãos contra os abusos do poder, guardados os limites traçados pela lei natural e pela lei evangélica. Direitos humanos e autoridades políticas. No momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de Direito estão ameaçados. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos ao nascituro, desde o momento de sua concepção, a lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada de seus direitos. Visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, ele deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado na medida do possível como qualquer outro ser humano. Eu acho interessante isso porque quando eu faço as minhas pesquisas nos sites católicos de confiança sobre o que deve defender um candidato ou um partido político, a causa pró-vida, ela sempre é a primeira. E aqui no Catecismo da Igreja Católica a gente também vê a pauta pró-vida em destaque. Catecismo da Igreja Católica, número 2499. A moral denuncia o flagelo dos estados totalitários que falsificam sistematicamente a verdade. Exercem através dos meios de comunicação a dominação política da opinião pública, manipulam os acusados e as testemunhas de processos públicos e acreditam assegurar sua tirania, sufocando ou reprimindo tudo que consideram delitos de opinião. Acho que aqui no Brasil eu já vivi isso na pele. Agora, oração pela autoridade política, número 1900, Catecismo da Igreja. O dever da obediência impõe a todos prestar à autoridade as honras e a ela devidas, e cercar de respeito e, conforme seu mérito, de gratidão e benevolência as pessoas investidas de autoridade. Deve-se ao Papa São Clemente de Roma a mais antiga oração da Igreja pela autoridade política. Conceder-lhe, Senhor, a saúde, a paz, a concórdia, a estabilidade, para que exerçam sem entraves aqui é a oração, tá bom? Conceder-lhe, Senhor, a saúde, a paz, a concórdia, a estabilidade, para que exerçam sem entraves a soberania que lhes concedestes. Sois vós, Mestre, Rei celeste dos séculos, quem dá aos filhos dos homens glória, honra e poder sobre as coisas da terra. Dirigi, Senhor, seu conselho segundo o que é bom, segundo o que é agradável a vossos olhos, a fim de que, exercendo com piedade na paz e mansidão o poder que lhes destes, nos encontrem propício. Regimes políticos e bem comum. Catecismo da Igreja, do número 1901 ao 1904. Se por um lado a autoridade remete a uma ordem fixada por Deus, por outro são entregues à livre vontade dos cidadãos, a escolha do regime e a designação dos governantes. A diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível, contanto que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. Os regimes cuja natureza é contrária à lei natural, à ordem pública e aos direitos fundamentais das pessoas não podem realizar o bem comum das nações, as quais são impostos. A autoridade não adquire de si mesma sua legitimidade moral. Não deve se comportar de maneira despótica, mas agir para o bem comum como uma força moral fundada na liberdade e no senso de responsabilidade. A legislação humana não goza do caráter de lei, senão na medida em que se conforma à justa razão, de onde se vê que ela recebe seu vigor da lei eterna. Na medida em que ela se afastasse da razão, seria necessário declará-la injusta,
pois não realizaria a noção de lei, seria antes uma forma de violência. Nossa. A autoridade só será exercida legitimamente se procurar o bem comum do grupo em questão, e se para atingi-lo empregar meios moralmente lícitos. Se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, essas disposições não poderão obrigar as consciências. Neste caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando em abuso de poder. É preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes. Catecismo da Igreja Católica, gente. E outras esferas de competência que o mantenham em seu justo limite. Este é o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei e não a vontade arbitrária dos homens. Deus, como eu amo ser católica! Como eu amo ser católica, minha gente. O Catecismo da Igreja Católica podia ser a Constituição, né? Muito bom. 2237, vamos lá. Os poderes políticos devem respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana, exercerão humanamente a justiça no respeito pelo direito de cada um, principalmente das famílias e dos deserdados. Os direitos políticos ligados à cidadania podem e devem ser concedidos segundo as exigências do bem comum. Não podem ser suspensos pelos poderes públicos sem motivo legítimo e proporcionado. O exercício dos direitos políticos é destinado ao bem comum da nação e da comunidade humana. 2243. A resistência à opressão do poder político. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo se ocorrerem conjuntamente as seguintes condições. Em caso de violações indubitáveis, graves, prolongadas dos direitos fundamentais. Segunda, depois de se terem esgotado todos os outros recursos. Terceiro, sem provocar desordens piores. Quarto, que haja fundada a esperança de êxito. Quinto, se for impossível, prever razoavelmente soluções melhores. Então, admite-se aí uma possibilidade. Agora vamos ao YouCat com uma linguagem mais jovem, mais palatável para vocês. Política aqui no YouCat número 139. Em que consiste a vocação dos leigos? Os leigos são enviados para se comprometerem na sociedade para que o reino de Deus possa crescer no mundo. Um leigo não é um cristão de segunda classe, porque ele participa do ministério sacerdotal de Cristo, sacerdócio comum dos fiéis. É uma afirmação, gente. Um leigo não é um cristão de segunda classe, porque ele participa do ministério sacerdotal de Cristo, sacerdócio comum dos fiéis. Ele empenha-se para que as pessoas do seu meio, escola, faculdade, família e profissão, aprendam a conhecer e a amar Cristo. Ele cunha com a sua fé a sociedade, a economia e a política. Ele promove a vida eclesial, assumindo ministérios como o acolitato e o leitorado, disponibilizando-se para dirigir grupos e aderindo aos movimentos e conselhos eclesiais, por exemplo, os conselhos paroquiais, pastoral ou econômico. Também os jovens devem refletir seriamente sobre o lugar em que Deus os quer. Número 438 do YouCat. Por que tem a Igreja Católica uma doutrina social própria? Resposta: porque todas as pessoas possuem como filhas de Deus uma dignidade única. A Igreja empenha-se com a sua doutrina social porque essa dignidade humana também se realize. Eu acho que é para quê, mas tá aqui por quê. No âmbito social, em todas as pessoas. Se realize no âmbito social em todas as pessoas. Ela não quer tutelar a política ou a economia, mas quando na política e na economia a dignidade humana é ferida, a Igreja tende a se intrometer. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo.
Na sua doutrina social, a Igreja concretiza essa frase e ela questiona: como podemos assumir a responsabilidade pelo bem-estar e pela convivência justa com todos, mesmo os que não são cristãos? Como devem ser formadas as instituições políticas, econômicas e sociais? No seu empenho pela justiça, a Igreja é guiada por um amor que se orienta pelo amor de Cristo à humanidade. Agora, número 440 e depois 446 ao 447. Devem os cristãos ocupar-se da política e da sociedade? É uma missão especial dos cristãos leigos empenhar-se na política, na sociedade e na economia com o espírito do Evangelho, do amor, da verdade e da justiça. Para tal, a doutrina social da Igreja oferece-lhes uma clara orientação. As atividades político-partidárias não são compatíveis com o serviço dos bispos, dos presbíteros e dos membros de ordens e congregações religiosas. Estes devem estar abertos a todos. Agora o UCAT, número 446 ao 447. O que diz a Igreja sobre a globalização? Em primeiro lugar, a globalização não é boa nem má, mas a descrição de uma realidade que deve ser moldada. Nascido no âmbito dos países economicamente desenvolvidos, este processo causou, pela sua própria natureza, um envolvimento de todas as economias. Foi o motor principal para a saída de regiões inteiras do subdesenvolvimento e, por si mesmo, constitui uma grande oportunidade. Contudo, sem a orientação da caridade na verdade, este ímpeto mundial pode concorrer para surgirem perigos até agora desconhecidos e novas divisões na família humana. Quando compramos um jeans barato, não nos deveria ser indiferente em que condições eles foram produzidos, se os trabalhadores receberam ou não um salário justo. É importante a felicidade de todos, não devemos ficar alheios às dificuldades dos outros. Ao nível da política, é necessária uma autoridade internacional política autêntica, que trabalhe para que se chegue a um equilíbrio entre as pessoas dos países ricos e as dos países subdesenvolvidos. São ainda muitos os excluídos das vantagens da globalização econômica. Na maioria dos casos, eles só têm de carregar com os fardos. Porventura, a globalização é uma tarefa exclusiva da política e da economia? Antes havia a ideia de uma partilha de tarefas. A economia devia ocupar-se do aumento da riqueza e a política devia trabalhar na sua justa distribuição. Na era da globalização, porém, os lucros são globalmente obtidos, enquanto a política continua cingida às fronteiras dos estados. Por isso, é necessário hoje não apenas um fortalecimento das instituições políticas internacionais, mas também a iniciativa dos indivíduos e dos grupos sociais que, devido ao espírito da solidariedade e do amor, e não sobretudo pela expectativa do lucro, são economicamente ativos nas regiões mais pobres do mundo. Ao lado do mercado do Estado, é necessária uma sociedade fortemente civilizada. No mercado, são permutados produtos e serviços equivalentes. Em muitas regiões deste mundo, no entanto, as pessoas são tão pobres que não podem oferecer nada para permutar, permanecendo assim cada vez mais dependentes. São necessárias, portanto, iniciativas econômicas determinadas não pela lógica da troca, mas pela lógica do dom sem contrapartida. Aqui não se trata simplesmente de dar esmolas aos pobres, mas de lhes abrir caminhos para uma liberdade econômica. No sentido de uma ajuda para a autoajuda. Existem neste âmbito algumas iniciativas cristãs, como o Projeto Economia na Comunhão, do Movimento dos Focolares, com mais de 750 empresas por todo o mundo. Há também empresas sociais não cristãs, que, embora estejam orientadas para o lucro, trabalham no espírito de uma cultura do dom e com o objetivo de mitigar a pobreza e a exclusão. Isso daqui foi só um pouquinho do que o Catecismo da Igreja e o Catecismo da Igreja Jovem, com a linguagem jovem, dizem sobre política quando você vai pesquisar no seu índice a palavra política.
Porque, na verdade, existem você vai encontrar em muitos outros números, né, do catecismo orientações para a vida política do católico.